Olá pessoal, estamos aqui iniciando mais uma videoaula, a nossa quarta videoaula desse curso. Videoaula essa que vamos tratar um pouco sobre função de primeiro grau ou função afim, tá certo? Vamos tentar diferenciar um pouco por que alguns chamam de função afim, por que função de primeiro grau, que tipo de gráfico essa função trabalha, a definição dessa função, questões que envolvam esse tipo de função e assim por diante. Função afim, essa aí é a definição, tá certo? E vamos iniciar. Vimos que uma função ela pode ser representada por tabelas, diagramas, plano cartesiano, como já foi mostrado em outras videoaulas e em outros conteúdos. No caso desse último, vamos reforçar a linguagem com um tipo abaixo. Por exemplo, aqui, ó, f de a em b dada por f de x é igual a 500 mais 2x. É esse linguajar que vamos começar a trabalhar. Bom, f é a função que vai associar toda a variável x do conjunto A, domínio, a uma única variável do conjunto B, conta domínio. E aí, ó, f de x é igual a 500 mais 2x. Essa vai ser a lei de formação que determina essa funçãozinha. E aí o resultado de f de x, calculando o valor numérico, substituindo x, será a imagem da função f de x. Cada valorzinho que atribui a x, o resultado vai ser a sua imagem. Por exemplo, se eu quero saber quem é que vai ser a imagem de 1, só é colocar 1 no lugar do x. f de 1 vai ser 500 mais 2 vezes 1, ou seja, 502, e assim por diante. Só para relembrar um pouquinho isso aí. E vamos avançar aqui, ó. Função polinomial de primeiro grau ou função afim. É a função que vai relacionar todo número real ao único número também real. E a sua lei de formação é dada por um polinômio onde o grau máximo da variável x é 1. Não pode ser 2, também não pode ser negativo, tá certo? E aí vamos ver aqui, ó. Matematicamente, podemos escrever assim, da seguinte maneira. Seja f de r em r, f será chamada função polinomial de primeiro grau ou função afim, se for escrita na forma f de x igual a ax mais b. Então, na função polinomial de primeiro grau, ela tem que ter esse formato aqui, ó. F de x igual a ax mais b, tá certo? Lembrando que o a tem que ser diferente de zero para todo x que pertence aos reais. Isso para ela ser polinomial do primeiro grau. Se o a for igual a zero, aí eu vou ter uma função constante que aí não é considerada função de primeiro grau, mas pode se enquadrar no grupo das funções afim. A função afim ela abrange toda função de primeiro grau, incluindo também a função constante. Tá aí a diferença entre função afim e função polinomial do primeiro grau. Bom, avançando, nós temos aqui, ó, a idade de Marina, representada por x em anos, se relaciona com a idade de sua irmã mais nova, a partir da função f de x igual a x menos 8. Responda o que se pede. Quando Marina tiver 35 anos, quantos anos terá sua irmã? Bom, a idade de Marina é x. A da sua irmã mais nova vai ser o f de x, ou seja, a imagem. A lei de formação é f de x igual a x menos 8. Queremos saber quem é que vai ser f de 35, ou seja, a imagem de 35, que vai ser igual a 35 menos 8, resultado 27. Claro que para um problema simples como esse, não precisaríamos nem usar função. Bastava pegar a idade de Marina menos 8 para achar a idade de sua irmã. Mas eu coloquei aqui para ilustrar, para que vocês consigam entender direitinho o que é que vem a ser esse tipo de função de primeiro grau, função afim. Bom, então vamos lá. Só reforçando um pouquinho mais agora a definição, temos o seguinte. É toda função do primeiro grau, ela é do tipo ax mais b, onde a e b pertencem aos reais e a é diferente de zero. Já comentei sobre isso aqui, não vou repetir. Ou seja, o expoente da variável ele é unitário
E aí vamos ver aqui, pessoal, alguns exemplos de função que é função de primeiro grau e outros contra-exemplos que não são função de primeiro grau. Nesse primeiro aqui, nós temos o quê? F de x igual a 3x menos 1. Ou seja, nesse caso, se fosse pedido qual é o valor de A e qual é o valor de B, teríamos que o A é igual a 3 e o B é menos 1. Nesta função aqui, qual é o valor de A? O A é 1 e o B é 0. Nessa função, o A é menos 12 e o B é 0. Nessa função aqui, o A vai ser 2/3 e o B é 7/9. E essas aqui, por que não são função de primeiro grau? Tudo depende do expoente do x. Qual vai ser o expoente do x em cada uma delas? Nesse aqui, o expoente do x é x elevado a 0. Daria x elevado a 0, não seria função de primeiro grau. Mas essa aqui ela é considerada uma função constante, ou seja, ela se enquadra na função afim. Essa daqui não é de primeiro grau, porque o expoente ele é maior do que 1. Essa aqui não é de primeiro grau, porque o expoente é menor do que 0. Essa aqui não é de primeiro grau, porque o expoente também é menor do que 0. Lembrando que 1 sobre x é a mesma coisa que x elevado a menos 1. Aqui vamos ver algumas pequenas particularidades, como a função linear, a função identidade e a função constante. A constante eu já comentei com vocês. A função identidade é uma função específica. É uma função em que o A é 1 e o B é 0. O A é igual a 1 e o B é igual a 0. Na função linear é quando o B é igual a 0. Tá certo? Então nós temos aí essas particularidades. Quando B é igual a 0, eu posso afirmar que essa função é uma função linear. Bom, na função afim, temos aí os valores de A e de B, que vão receber nomes particulares. Por exemplo, o valor de A ele é conhecido também como coeficiente angular. Ele define o ângulo que a reta vai fazer com o eixo x, porque o gráfico de uma função de primeiro grau ele vai ser uma reta, e essa reta vai ser definida, o seu ângulo, pelo valor de A. O A ele vai ser exatamente o que? A tangente de alfa. Que vamos verificar isso aí também num curso de extensão que será ministrado sobre o GeoGebra para trabalhar a função afim e função quadrática. Já estou fazendo a propaganda aí do curso de extensão que vamos ver mais na frente. E o valor de B ele também é chamado de coeficiente linear, porque ele vai definir exatamente onde a função corta o eixo y. E aqui temos o que? Gráfico da função de primeiro grau. O gráfico de uma função do primeiro grau é uma reta oblíqua aos eixos x e y. Dessa forma, para construirmos seu gráfico, basta encontrarmos dois pontos. Já que o gráfico é uma reta, basta eu conhecer dois pontos. Por quê? Por dois pontos passa-se uma única reta. Já puxando aí a definição lá dos elementos de Euclides. Não é possível passar duas retas diferentes por dois pontos. Bom, para construir o gráfico desta função, vamos atribuir valores arbitrários a x. Já que bastam dois, eu vou escolher alguns valores, vou escolher até um pouquinho mais, só para mostrar a vocês que vai caracterizar exatamente a reta. No caso aí, eu escolhi valores menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. E as suas imagens calculadas com a lei da função, que é 2x mais 3, a imagem de menos 2 vai ser igual a menos 1, a imagem de 1 vai ser igual a 1, a imagem de 0 é 3, a imagem de 1 é 5 e a imagem de 2 é 7. Vamos colocar todos esses pontos agora no plano cartesiano. Colocando os pontos no plano cartesiano, eu vou ter isso aqui. Como a função é dos reais nos reais, eu posso traçar agora essa reta. E detalhe, pessoal, toda função do primeiro grau ou função afim, o seu gráfico é definido por uma reta oblíqua aos eixos x e y, se for de primeiro grau. Se for constante, é uma reta paralela ao eixo x. Vamos lá, avançando. No caso aqui, f de x igual a 4.
Lembram? Isso aqui representa uma função constante. Nesse caso aqui, para qualquer valor que eu atribua x, a sua imagem vai ser exatamente igual a 4. Por isso que vai ser uma reta paralela ao eixo x, que corta o eixo y num ponto igual a 4. Até porque, nesse caso aqui, o valor de b é exatamente igual a 4. E aqui, ó, uma função, vamos falar agora um pouquinho de crescimento e decrescimento. Lá no material tem tudo isso bem detalhado, é importante que vocês vejam também o material. Uma função ela é crescente se, à medida que eu aumentar valores para x, o valor da sua imagem também aumentar. Então isso aí é uma função crescente. E ela vai ser decrescente se, à medida que eu diminua o valor de x, a sua imagem se torne valores menores. E aí vai ser o quê? Uma função decrescente. Então temos o quê? Olha só. Podemos também, isso aqui é importantíssimo, vou até marcar aqui, grifar para vocês. Para identificar se uma função é crescente ou decrescente, olhando apenas para a sua lei, basta eu olhar para o valor de a. Se o valor de a for um valor positivo, ou seja, maior do que zero, essa função ela vai ser crescente e vai ter esse comportamento aqui. Se o valor de a for negativo, a função vai ser decrescente, vai ter esse comportamento aqui, ó. Lembrando que é uma reta, viu? Não é exatamente como eu estou fazendo aí, não. É uma reta, tá certo? Bom, como está aí ilustrado, olha só um exemplozinho. No primeiro exemplo, f de x é igual a 2x menos 4. Ela vai ser crescente, porque o valor de a é um valor positivo. E aqui, ó, f de x igual a menos 2x menos 4. É uma função decrescente, porque o valor de a é um valor negativo. Então, olha só, aqui é o gráfico da primeira função e aqui é o gráfico da segunda função, quando a é negativo. Para observar se é crescente ou decrescente, sempre observamos o gráfico deste lado para esse, da esquerda para a direita. Se estiver subindo, é crescente. Se estiver descendo, decrescente. Bom, aqui é uma questão bem interessante. Vamos observar aqui, olha só. Uma função f é dada por f de x igual a x mais b, em que a e b são números reais. Se f de menos 1 é igual a 3 e f de 1 é igual a menos 1, quem é que vai ser o f de 3? Olha só a pergunta aqui, ó. Pergunta bem interessante. Para saber quem é o f de 3, pessoal, eu vou ter que achar o valor de a e o valor de b. Professor, tem como? Tem. Por quê? Se eu conheço dois pontos desse gráfico, eu consigo achar os valores de a e de b, uma vez que a questão informou que é uma função de primeiro grau. Professor, onde é que está informando isso? Aqui, ó. Quando digo que a função ela é dada por esta lei aqui, eu estou afirmando que é uma função de primeiro grau. Bom, vamos lá. Usando aqui o primeiro ponto, f de menos 1 é igual a 3, ou seja, f de menos 1 é igual a multiplicado por menos 1 mais b, ou seja, 3 é igual a menos a mais b. Isso aqui é a primeira lei de formação, tá certo? E agora eu vou usar o quê? O segundo ponto. Essa aqui é a primeira relação que eu encontro entre a e b. Usando outro ponto, eu vou achar uma outra relação. Olha só, f de 1 vai ser igual a a vezes 1 mais b. Mas quem é o f de 1? Menos 1. Ou seja, menos 1 é igual a menos b. Então, eu tenho aqui duas relações para a e para b. Se eu tenho duas relações que envolvem a e b, então eu tenho um sistema de equações. E aí eu vou resolver esse sistema de equação. Olha só. Primeiro, nessa primeira equação aqui, eu posso isolar o valor de b. Eu tenho que menos a mais b é igual a 3. Está aqui. Então, passando esse menos a para o outro lado, ou seja, aplicando aqui a operação inversa, eu vou ter que o b é igual a 3 mais a. Substituindo aqui, eu vou ter o seguinte, ó, a mais 3 mais a é igual a menos 1, ou seja, 2a vai ser igual a menos 4. Se eu passar dividindo, a é exatamente igual a menos 2. Acabei de achar o valor de a igual a menos 2. Agora vou achar o valor de b. Qual vai ser o valor de b? Aí eu vou aqui nesta equaçãozinha que está aqui em cima
e vou substituir o valor de A que eu já conheço. Então, vou ter o quê? Que B vai ser igual a 3 mais A, ou seja, 3 menos 2. B é exatamente igual a 1. Já sei o valor de A e de B, então já conheço agora a minha função. A minha função f de x igual a ax mais b vai ser o quê? Vai ser igual a f de x igual a menos 2x mais 1. Para saber a imagem de 3, é só substituir o x por 3. Vai ficar menos 2 vezes 3 mais 1, ou seja, menos 6 mais 1, que é igual a menos 5. Então, a imagem de 3 é igual a menos 5, de acordo com o que a questão pedia. Então, essa aqui é a nossa resposta. Bom, pessoal, finalizamos aí mais uma videoaula, tá certo? Explanando um pouco sobre função de primeiro grau. Não deixem de assistir os conteúdos, não deixem de resolver exercícios para que possam fazer uma boa atividade avaliativa. Um abraço a todos e até a próxima aula. Um abraço, pessoal!